Bom dia! Hoje o Espírito Santo me convidou para meditar numa passagem bíblica aqui em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Amém? Amém. O Espírito Santo me convidou para falar com vocês sobre: não se preocupe com o que pensam sobre você. É difícil? É dificílimo. De antemão eu vou dizer que eu fiz a leitura numa versão amplificada. Ela me dá uma real noção e também o contexto nos leva a entender melhor. Essa passagem bíblica, extremamente conhecida, ela nos fala sobre a ida de Davi, a pedido do seu pai Jessé, ao campo da batalha. Os seus 3 irmãos mais velhos, eles estavam a serviço do rei Saul. Eles eram homens militares. Então, o pai Jessé havia pedido ao seu filho, Davi, o mais jovem, que levasse mantimentos para seus irmãos. Ele assim o foi. Chegando lá, ele se depara com a situação inusitada. Inusitada porque o exército de Israel sempre foi um exército extremamente valente, mas estava amedrontado, desencorajado, e havia ali muito temor. O rei Saul não teve outra alternativa. Ele queria que alguém daquele exército fosse encorajado a batalhar, simplesmente com um cara de quase 3 metros de altura, se não fosse mais, e conhecidíssimo por nós como o gigante Golias, um filisteu. O cara era bravo, o cara era mais do que isso, ele era desrespeitoso. Ele era daquele tipo que não tinha diplomacia e ele fugia de toda a regra militar de um bom combatente, não é? Temos algumas regrinhas de regras militares, de combate com honra, mas não, ele era desaforado. Ele sabia que ele desmerecendo, menosprezando o exército,
de Israel, ele estava desafiando o próprio Deus de Israel. E assim ele fazia questão de fazer. E Davi, ele se depara quando ele chega ali, naquele campo de batalha, porque ele vê os homens tudo forte, marrudo, sisudos, tudo frouxo, recuando, e ninguém se habilitou não. Estava todo mundo um pouco mais atrás. E nesse exato momento ele ouve o que estava sendo conversado entre eles, que era um prêmio. O prêmio, a família do cara que derrubasse aquele Golias, ele se isentaria de imposto durante toda a vida e ainda, de quebra, haveria de casar com a filha do rei. Davi disse: o quê? O quê? Eu estou ouvindo bem? Repete, por favor. Aí repetiram, que foi a leitura que eu fiz. Olha, é assim mesmo. O rei vai dar a filha dele e o cara não vai pagar mais imposto. Davi, ele era muito mais do que alguém conseguia suportar que ele fosse. Não era nada caricato aquilo que Davi, ele tinha. Ou seja, o cara era ousado. Ele era corajoso. E ele estava pouco preocupado com algum protocolo. Como, por exemplo, não, teria que ser um militar que viesse se habilitar a ir para a guerra. Ou dizer palavras daquele nível. Porque ele, diante de todos, ele fez questão de dizer com sisudas palavras: quem é esse? Incircunciso? Quem é esse idiota? Para desafiar o exército, não de Saul. Ele disse: do Deus vivo. Davi, ele tinha uma noção tão absurda do que era desafiar a Deus. O temor na vida de alguém distingue alguém. E às vezes, ou melhor, via de regra, quase sem nenhuma exceção, porque sempre vai haver alguma exceção à regra, as pessoas não compreendem. O cara, ele tinha convicção. Será que mesmo ali, não sendo notório a ninguém que ele já havia matado urso e leão, ele não sabia o que ele estava falando? Existem ainda pessoas que duvidam que quando Davi ele foi ao encontro de Golias, ele não sabia que ele ia derrubar aquele cara. Tem pessoas que acham que foi como mamãe mandou eu escolher essa pedrinha aqui, não é? Vai pensando. Davi, ele sabia que ele ia derrubar aquele cara. Porque quem tem Deus na vida não titubeia. Ao contrário, ele sabe o que ele está dizendo e aquilo que ele foi determinado a fazer. Observe como é bem explícito o incômodo de todas as pessoas. E bem verdade logo de quem? Do irmão mais velho primogênito. Porque ele queria ter essa característica de Davi. Era ele que deveria, como o filho mais velho de Jessé, não falo mais como um soldado de Saul. Então ele via sempre a atitude
do irmão. A atitude de Davi incomodava. E ele disse aqueles rasgados adjetivos para o Davi. Ele disse aqui, versículo 28. Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mais. E que seu coração é mau. A boca fala do que o coração está cheio. Davi era presunçoso? Não. É um predicativo diferente. Davi, ele era corajoso, coisa que o cara não era. Aí ele se incomodava. Compreende? Davi, ele tinha ousadia que Eliabe desejava ter e não tinha. Mas olha, você é presunçoso diante de todo mundo, ou seja, querendo chamar a atenção. Dizer, não dá credibilidade a esse carinha, não. Ele é o filho mais jovem do meu pai, meu irmão mais novo. Esse cara é mau, o coração dele é mau. Irmãos, na jornada da vida, nós não podemos dar ouvidos muito a algumas palavras, não, porque eles terminam nos convencendo. Se você não tiver certeza de Deus na sua vida, alguém convence você do que você não é. Porque Satanás é sujo, é mentiroso. E ele adora desencorajar. O diabo é astuto. E quando nós temos uma chamada e sabemos para o que viemos, nós não vamos nos intimidar com palavras destrutivas. Eu costumo dizer sempre que ninguém contribui com elogios para nós, porque realmente nós não crescemos quando somos muito elogiados. Não pense que seus maiores contribuidores serão seus amigos que estão sempre lhe afagando, colocando confete na sua cabeça. Não. Quem mais contribui conosco são justamente essas pessoas. Os críticos destrutivos. Porque criticar não é pecado. É óbvio que não. Criticar quer dizer separar o certo do errado. E críticas são muito importantes para o nosso crescimento, principalmente se elas forem construtivas. Ou seja, alguém chega e diz assim: ô Andréia, que tal você pensar esse seu posicionamento desta maneira e não dessa? Avalie isso que eu estou lhe dizendo, pense. Mas é tão diferente quando surge uma palavra bem grosseira, uma palavra de cunho tão destrutivo e mais do que negativo, uma palavra que deseja ferir a alma. Nós precisamos ter mais amadurecimento para saber discernir e não ver tudo como críticas destrutivas, porque não são. A maioria não tem maturidade para compreender que alguém está contribuindo com o seu crescimento, quando está lhe dizendo: olha, não busca por esse caminho, tá? Esse caminho vai ser mais difícil. Procure fazer assim, assim. E buscar soluções para alguma limitação que aquela pessoa apresente. Porque os verdadeiros críticos, ou seja, os críticos que nos ajudarão a evoluir, são aqueles que não vêm apenas apontar aquilo que ele considera certo ou errado, mas ele vem sugerir
uma solução. Esses são críticos construtivos. Mas os críticos destrutivos não, o intuito dele é desencorajar. Porque você acha que uma palavra dessa, diante da revolta que Davi estava e demonstrou diante de todos ali, era para quê? Para ele ficar encabulado, para ele ficar esmorecido, para ele dizer: que vergonha do caramba, meu irmão mais velho, ai meu Deus, que vergonha, eu tô constrangido. Já viu santo ficar constrangido com palavra do diabo? Aquela palavra de Eliabe veio do centro do inferno, do coração de Satanás, e encheu aquela boca. Presunçoso, coração mau. Vai nas palavras que alguém está te dizendo para ver onde você vai parar. Você vai parar no Ulisses Pernambucano, a referência psiquiátrica do nosso estado, Pernambuco. É onde você vai parar. Porque as pessoas querem lhe enlouquecer. Porque cada vez que Satanás manda um e consegue te deter, consegue te esfriar, consegue te inibir, consegue te esmorecer, ele vai vir com uma mais forte. Quebra as palavras em nome de Jesus. Ele ignorou aquele babaca, ele ignorou, porque assim fazemos. Respondemos quando na altura podemos, sem ser deselegantes, sem ser vulgares e sem partir para algumas coisas que alguém está partindo por aí. Vou processar. Calúnia, defamação e injúria. Aí é, crente. Processa, crente, que Jesus vai estar na causa. Nunca na Bíblia foi Paulo que disse: não sabeis vós que vós julgarão os anjos? Por que levai as vossas causas a juízo de homem? Irmãos, estamos num período muito perigoso espiritualmente, onde todo mundo quer resolver tudo nas pequenas causas, onde todo mundo quer resolver tudo na delegacia, porque eu sou assim, eu processo. E é, crente, Jesus está muito nesse processo. Pode ser quem for, irmão, eu não estou nem aí. Nossas causas nós resolvemos diante de Deus. E Ele nos enche de ousadia, de coragem, de justiça. A resposta veio. Não foi fácil, não. Ele agora teve que convencer o rei. E olha que as palavras de quem tem Deus na vida não importa. O aspecto físico de Davi era um aspecto mignon, referente a todo o porte físico e bélico que aqueles homens possuíam. Davi não era homem de lança, não era homem de espada. Davi era homem ainda mignon. Ele estava na sua tenridade, dos seus 15 a 16 anos. Um adolescente, mais um cabra macho. Cheio de Deus, de coragem e de humildade, para não revidar a altura daquele que ele merecia. Não se preocupe não com as revoltas, com o incômodo, com o que alguém acha a seu respeito, porque você vai enlouquecer. Pouco me interessa o que alguém pensa da forma que eu falo ou da forma que eu ajo. Faça a mesma coisa. Você acha que Deus, Ele conta com quem? Com quem se preocupa muito com a plateia, irmãos? Quem vai fazer algo preocupado com o que A pensa, com o que B pensa e com o que C pensa, não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo quando ele disser: entrega essa mensagem, entrega essa palavra. Fica mensageiro sem mensagem. Pessoas que se preocupam muito em ter muita gente ao redor de si, para posar para foto com o melhor sorriso, também não são pessoas que Deus vai contar no momento hábil para fazer a obra certa.
e derrubar, seja qual for o gigante. A vida da gente é assim, é feita de escolhas, e as escolhas trazem consequência. Quem se preocupa muito em ter muita aprovação de homem vai ser reprovado por Deus certamente. Quem se preocupa muito em conceitos de homens, aquilo que A, B ou aquele grupo específico que eu quero impressionar, essa é a palavra, a preocupação do impressionar. Eu preciso impressionar. Eu preciso impressionar. Então, eu tenho que seguir uma cartilha que alguém mandou. Não seja deselegante. Não seja sujo. Seja como Davi. Ignore, se esquive. Não vá para a luta de baixaria em baixo nível. Deixe quem quiser cair na pocilga cair. Permaneça elegante, firme e siga adiante a proposta. E você vai ver milhares de Golias cair diante de você. E todas as palavras serem engolidas uma por uma, sem sal e sem açúcar. Porque Deus, Ele gosta da nossa ousadia. A palavra diz, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e coragem. Infelizmente estamos vivendo um período muito delicado, mas o Espírito de Deus, Ele é o mesmo. E Deus quer fazer muito mais do que Ele fez. Porque Jesus, Ele nos fez a promessa. Obras maiores do que a que eu fiz, vós farás. Porque eu estarei à direita do Pai, intercedendo por vós. Deus precisa encontrar lugar. Precisamos nos autoavaliarmos até que ponto esse ponteirinho da preocupação com A e com B está maior do que a minha preocupação com aquilo que Deus Ele está achando ao meu respeito. Davi estava nem aí para o que os seus irmãos, para o que o seu pai pensava. E nós também, irmãos. Esse nem aí não quer dizer ser alienado ou viver uma vida desregrada. Não. O estar nem aí aqui tem um contexto bem correto. É não deixar de fazer a vontade de Deus para estar em cartilhas que vão desagradá-lo, porém satisfazer a todos. Disse Pedro, importa é agradarmos a Deus e não a vós. Se Deus mandou você fazer, faça. Se não é para a sua pretensão, se você tem a sua mente limpa e você pode deitar no travesseiro e sabe qual é o seu objetivo, amém, irmão? Basta, amém? Não se preocupe com o que ninguém pensa de você. Beijo!